Tenho muito gosto em estar aqui, enfim, cumprimentos em geral, e eu vou aqui, enfim, explicar um pouco o que se passou, ou contar o que se passou comigo e com os militares que entraram aqui, e depois tenho, se vocês depois quiserem, eu tenho ali dois documentos que podem ver, os comunicados do Movimento das Forças Armadas, etc. Não é? Portanto, nós estamos dentro do Rádio Clube Português, daquilo que era o Rádio Clube Português. O edifício eu penso que está mais ou menos na mesma. Penso que a pintura talvez tenha alterado a cor, mas as portas estão também um pouco diferentes do que era na altura, no dia 25 de abril de 1974, mas a estrutura é a mesma. Interiormente eu sei que está diferente, ainda assim teria sido interessante nós podermos entrar, porque alguns dos locais que eu vou aqui referir poderiam ser ali identificados, mas uma vez que não é possível, conversamos aqui. O Rádio Clube Português não foi a primeira estação, digamos, a entrar no plano, na prática, no plano de operações do 25 de Abril, que se chamava Viragem Histórica, não foi a primeira estação de rádio. Pode dizer-se até que o 25 de Abril foi, de alguma maneira, uma revolução feita através da rádio, de alguma forma foi assim. Não foi o primeiro porque antes do grupo que vinha ocupar as instalações do Rádio Clube Português aqui chegar e tomar conta da estação e transformá-la em posto de comando do Movimento das Forças Armadas, tal como estava previsto no plano. Antes disso, duas outras estações já tinham feito a sua intervenção no âmbito da operação. Primeiro, os emissores associados de Lisboa, eram 5 para as 11 do dia 24 de Abril. Tinha havido uma combinação entre o Movimento das Forças Armadas e o locutor João Paulo Diniz, que trabalhava nos emissores associados de Lisboa, para a transmissão, àquela hora, de uma senha. Concretamente era a canção E Depois do Adeus, que tinha representado Portugal na Eurovisão, no Festival da Eurovisão. E, portanto, João Paulo Diniz pôs no ar essa canção, E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho. E estava convencionado que essa senha serviria para informar os militares que estavam envolvidos no movimento, para se prepararem para saírem dos quartéis. Mais tarde, à meia-noite e 20, já do dia 25, há uma nova senha que confirma esta e que é transmitida através da Rádio Renascença. O MFA também tinha combinado com as pessoas que faziam o programa Limite, que estava no ar a essa hora, para que fosse emitida uma nova senha e que concretamente era a canção do José Afonso Grândola Vila Morena. Foi o locutor do programa, Leite Vasconcelos, que pôs no ar essa senha. E, portanto, estas são as duas intervenções anteriores ao Rádio Clube Português no âmbito da operação do 25 de Abril. Portanto, só mais tarde, e já estamos por volta das 3 da manhã, um pouco mais tarde até, uns minutos depois, quando o grupo de militares, que era o 10º Grupo de Comandos do MFA, vem aqui para o Rádio Clube Português. Esse grupo já estava, digamos, aqui nas imediações desde as 9 e tal da noite, se bem julgo bem, mas a preparar-se, mas só por essa hora é que entrou aqui no Rádio Clube Português. Eu desconhecia completamente tudo o que estava a passar, quer dizer, eu não sabia que havia um movimento das Forças Armadas, não sabia que os militares iriam entrar aqui no Rádio Clube Português naquela noite. Sabia um pouco o que os portugueses sabiam, que havia uma grande instabilidade, digamos assim, no país, até porque tinha acontecido um facto que era muito relevante e que a censura não pôde escamotear, e que tinha sido o 16 de março. O 16 de março desse ano, portanto, um mês e pouco antes do 25 de Abril, é um movimento militar que, de alguma forma, que fracassa e que, de alguma forma, antecipa o 25 de Abril e que, aliás, leva à prisão bastantes militares, por isso mesmo. E, portanto, esse facto foi do conhecimento geral da população e, de alguma maneira, ele anunciava e confirmava aquilo que a população mais atenta, enfim, digamos, de alguma forma se tinha percebido, que havia uma grande instabilidade política. Tinha havido o livro do jornal de Spínola, que também tinha causado um grande impacto no país. Havia rumores, nomeadamente a BBC na altura deu uma notícia dizendo que havia um golpe em preparação, mas um golpe que era atribuído ao general Cousa da Riaga, que, como sabem, era um militar, digamos, da extrema-direita, um militar que estava mais próximo do Presidente da República, Américo Tomás, do que de Marcelo Caetano.
E, portanto, havia essa percepção de uma grande instabilidade e as pessoas pensavam que alguma coisa poderia acontecer. Aliás, eu devo dizer que nessa noite eu tive um jantar de família, um aniversário, e esta situação, esta instabilidade, foi exatamente o tema das conversas que tivemos. E eu saí desse jantar e vim para aqui trabalhar. Entrei aqui à 1h da manhã. Nessa altura eu fazia, por rolemã, fazia as madrugadas das quintas-feiras, e o 25 de Abril foi uma quinta-feira. Portanto, eu entrei aqui à 1h da manhã e a estação estava normal, havia pouco movimento. Havia algumas pessoas aqui, umas que estavam a fazer a emissão, outras que estavam aqui, porque calhou estarem, mas havia pouca gente, porque já era uma hora bastante adiantada e havia naturalmente pouco movimento. E, portanto, eu preparei o noticiário, entrei à 1h, preparei o noticiário das 2h e nada aconteceu, estava tudo normal. Depois preparei o noticiário das 3h e também estava tudo normal. Como é que eram os noticiários aqui? Os noticiários, já agora dou-vos também uma referência. Os noticiários nós recebíamos, eram sobretudo feitos a partir de notícias de agências. Tínhamos a agência France Press, a agência Reuters, também havia um telex do Ministério da Comunicação Social, na altura chamava-se Secretaria de Estado de Informação e Turismo, que tinha sucedido ao CNI, que muitos talvez se lembrem, e recebíamos esses telegramas. Basicamente, os noticiários eram feitos a partir desses telegramas. Nós, digamos, reescrevíamos essas notícias com uma linguagem, procurando utilizar uma linguagem mais coloquial, mais oral, mas basicamente essas eram as nossas fontes. Mas esses noticiários também estavam sujeitos à censura. Eu, aliás, tenho ali um exemplar de um desses telegramas que foi censurado e depois posso mostrar-vos. Nós recebíamos esses telegramas iam também para a sede onde estava a censura e só depois, passado algum tempo, é que vinham as informações dessa comissão de censura. Na altura chamava-se exame prévio, porque com o marcelismo houve, digamos assim, uma alteração de algumas nomenclaturas, exame prévio em vez de comissão de censura, DGS em vez de PIDE. Bom, e portanto, recebíamos depois a informação segundo a qual este e aquele telegrama estavam ou autorizados, ou parcialmente autorizados, ou proibidos. Portanto, eu estava a preparar um noticiário com base em telegramas desses, um noticiário das 3 horas. E é aí que tudo muda. Eu sinto a presença de alguém junto à minha secretária, no meu gabinete, que era um pequeno gabinete, ao fundo do corredor. Há um corredor central a partir desta porta aqui até lá ao fundo. E eu sentia a presença, eu pensava que só podia ser um dos meus colegas. Havia 2 colegas meus que tinham ficado na estação depois dos outros que tinham estado a fazer as emissões anteriores saírem, que eram 2 operadores de som, 2 técnicos, como nós chamávamos, que acompanhavam a emissão, davam assistência técnica à emissão, que era o Fernando Humberto e o Franklin Rodrigues. E eu pensava que fosse um deles, que fosse ali dizer-me alguma coisa. Mas como demorou ele não falou na altura, eu sentia a presença, mas ninguém falava. E olhei, e ainda então um militar na sua farda azul da Força Aérea, que eu vim a saber que se chama Santos Ferreira, e que me disse qualquer coisa. Eu devo ter dito algo como, faz favor, ou, não sei, não me lembro exatamente, mas sei que ele me disse que havia, que estava em curso um movimento militar. E saiu logo para o corredor. Eu fiquei ali sentado porque movimento militar, como eu vos disse, eu não tinha informações sobre o movimento das Forças Armadas. E, portanto, fiquei bastante apreensivo, porque a única coisa de que eu ouvia falar era da hipótese do tal golpe de Caldas da Riaga, de modo que fiquei ali preocupado, a pensar, com os dados que não tinha, o que é que seria. E depois comecei a ouvir alguns rumores, barulhos no corredor e saí. E saí para o corredor, então encontrei os restantes militares que faziam parte do tal 10º Grupo de Comandos. E que, aliás, eu vou nomear aqui, porque no fundo, a homenagem é o que se deve fazer agora aqui a esses homens, não é? Como representantes do movimento das Forças Armadas, mas foram eles que tomaram conta aqui ocuparam a estação, e era o Tenente-Coronel Sacramento Gomes, depois havia 2 majores, Costa Neves e Campos de Moura,
e os restantes eram capitães. Santos Silva, Santos Coelho, Santos Ferreira, o tal que falou comigo primeiramente, e depois havia mais dois capitães, Mendonça de Carvalho e Correia Pombinho. Ora bem, eu saio para o corredor, encontro já, digamos, dispersos pela estação, cada um, digamos, a desempenhar a sua tarefa no âmbito desta missão. A estação era, no âmbito da preparação da operação, era o México. Eu estava a preparar, tomar conta das comunicações, dos telefones, etc. E eu, com a minha preocupação e a minha dúvida, na primeira oportunidade que tive, perguntei precisamente ao capitão Santos Coelho, que era o único do Exército, os outros eram todos da Força Aérea, perguntei-lhe, bom, o que é, mas que movimento militar é este? E ele foi muito lacónico, mas também muito definitivo e muito perentório ao dizer-me, isto é um movimento para derrubar o regime e fazer eleições livres e libertar os presos políticos, acabar com a guerra colonial, acabar com a PIDE, acabar com a censura. Bom, de facto, melhores notícias que estas eu não podia ter. Ainda assim eu fiquei preocupado. Porquê? Porque nós tínhamos, na altura, enfim, eu penso que a população em geral tinha uma noção que não estava longe da verdade, não é? De que o regime estava, digamos assim, apoiado por forças bastante poderosas. Era um regime, digamos, policial, que tinha forças, digamos, de repressão bastante fortes. Era um Estado policial, de facto, tinha a PIDE, tinha a Guarda Republicana, tinha a PSP, tinha a Legião, tinha um conjunto de estruturas que transmitiam a ideia às pessoas, e era, na verdade, era correta, de que muito dificilmente era possível derrubar essas forças. E, portanto, eu fiquei preocupado, e depois o movimento militar e tal, com estas características, muito bem, mas será que eles vão conseguir? Será que vão conseguir, digamos, vencer perante, digamos, estas estruturas que eu acabei de nomear e que para nós realmente eram forças muito poderosas? Mas o tempo foi passando e eu comecei-me a perceber que fazia sentido acreditar que sim. Por várias razões, porque havia uma grande confiança da parte dos militares. Por outro lado, eles eram todos jovens, eram um pouco mais velhos do que eu, mas eram jovens. Tinha havido o 16 de março e, portanto, eu também o normal era pensar, bom, agora não vai falhar outra vez. Portanto, havia um conjunto de circunstâncias que me levaram também a acreditar que podia ser possível, e de facto os factos vieram, cada vez mais vieram a confirmar-se. Nós não sabíamos muito o que é que estava a passar cá fora, mas íamos apercebendo que os vários objetivos que o movimento tinha traçado estavam a ser conquistados. Embora nós soubéssemos pouco, os militares também não sabiam tudo, mas como estavam em contato com o posto de comando, iam recebendo informações sobre o curso dos acontecimentos. E, portanto, há um momento em que o Rádio Clube Português, enquanto posto de comando do MFA, precisa de entrar, digamos, em cena. Ou seja, precisa de começar a cumprir essa sua missão, que era ser o posto de comando. E isso implicava a leitura do primeiro comunicado. Estes militares traziam, concretamente, o capitão Santos Coelho, penso que era ele que trazia, que era o portador, penso que sim, de um comunicado. O comunicado era uma folha A4, tinha 4 comunicados. Uma folha A4 escrita dos dois lados, e tinha 4 comunicados previstos. O primeiro estava para as 4 da manhã, mas acontece que houve um atraso na ocupação do aeroporto, e penso que, devido a isso, também teve que haver um atraso na leitura do primeiro comunicado. Portanto, o primeiro comunicado é lido às 4h26. Conforme tem contado, e inclusive em situações em que eu tenho também estado, o capitão Santos Coelho era a pessoa que, em princípio, iria ler o comunicado ao microfone. Isso estava previsto, enfim, nos planos que eles tinham feito, e ele é que lia o comunicado. Mas acontece, ele depois contou que, no momento em que isso se tornava necessário, que ele hesitou um pouco, porque como não tinha experiência de falar ao microfone, e a situação é uma sensação de tensão, que corria o risco de não ler com aquela fluidez que seria necessária e transmitir alguma insegurança para o exterior, o que não seria bom para o próprio movimento. E então perguntou-me,
Ele perguntou-me se achava que um profissional poderia desempenhar a função melhor e tal. E perguntou-me se eu queria ler o comunicado e eu disse que sim. Portanto, li o comunicado às 4h26, aqui posto de comando do movimento das Forças Armadas. As Forças Armadas portuguesas apelam para todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. E depois o comunicado continuava e depois, mais tarde, penso que é 5:15, sim, para as 5, há um segundo comunicado, que eu também leio, depois há um terceiro, já penso que às 5:15 e depois um outro às 5:30. Bom, há um conjunto de comunicados, a partir daí os comunicados sucedem-se. Aliás, os comunicados depois passam a ser, digamos, elaborados em função de contactos entre os militares que aqui estavam e o posto de comando na Pontinha, e eram feitos em função também do curso dos acontecimentos. À medida que os acontecimentos iam concretizando e que os objetivos eram conquistados, assim os comunicados de alguma forma traduziam essas ocorrências. Acontece que os 3 primeiros comunicados não eram claros sobre a natureza do movimento. Portanto, enfim, as pessoas que ouviram, os ouvintes que escutaram os comunicados, ficaram a saber que havia alguma coisa que estava a acontecer, mas não ficavam a saber a natureza dessa coisa, isto é, a natureza desse movimento, que movimento era, o que é que pretendia. E só por volta das 7h30 é que há um comunicado que torna claro esse desidrato. Portanto, o objetivo que era derrubar um regime que há muito o oprimia, a expressão é mais ou menos esta, e então as pessoas percebiam qual era o objetivo do movimento. Antes disso, quem estivesse atento também podia perceber o sentido do movimento, porque a partir de certa altura, depois de os comunicados serem, digamos, seguidos do hino nacional, a partir de certa altura a emissão começou a transmitir música, canções que nós chamávamos de intervenção, canções de intervenção política, porque há um colega meu que chegou aqui, eu penso que ele terá sido até o primeiro que chegou aqui, o José Ribeiro, e que era sonoplasta, ele era também operador de som, mas era sonoplasta e a partir de certa altura começou a pôr esse tipo de canções. Portanto, quem estivesse, enfim, quem ouvisse e que estivesse sintonizado com a realidade do país, percebia que a natureza do que podia estar a acontecer. E bom, e pronto, essencialmente é isto, o que se passou comigo, digamos, até ao comunicado, e depois foi-se criando aqui um clima, o clima que se criou entre as pessoas que estavam na estação, como digo, no fundo acabavam por ser 3 pessoas, era eu e mais os 2 meus colegas, e o relacionamento com os militares que aqui estavam foi perfeito, foi de grande cordialidade. Os comunicados foram sucedendo, muitas pessoas, colegas meus, começaram a chegar à estação. O primeiro deles foi, penso que depois do José Ribeiro, não sei se antes, ou se depois, mas penso que depois, foi o Luís Filipe Costa, que era, aliás, era o responsável pelos noticiários, o jornalista que era responsável pelos noticiários e que a partir de certa altura passou ele a ser, digamos, a pessoa que lia os comunicados. E mais para a frente, colegas nossos que chegavam, todos queriam ler comunicados e até ao fim do dia houve imensos desses comunicados, o último dos quais foi a proclamação que se seguiu, portanto, à rendição de Marcelo Caetano, que entretanto tinha ido para o Carmo. Durante a madrugada ocorreram aqui várias situações, umas curiosas, outras inquietantes, porque a estação foi escolhida, tanto quanto eu sei, esta estação foi escolhida, o Rádio Clube Português, tendo em conta alguns fatores, escolhida para este papel, digamos, de posto de comando, em função de alguns fatores. Por um lado, porque tinha gerador próprio, portanto, na eventualidade de haver uma reação das forças do governo que procurassem calar a estação, cortando-lhe a corrente, enfim, a energia, havia a possibilidade de recorrer ao gerador e penso que isso aconteceu. Por outro lado, aqui a localização, digamos, urbana, acho que favorecia, e está aqui o Sr. Tenente-Coronel Fontão, que foi o responsável pela Força de Segurança aqui do BC5, penso que a localização, digamos, favorecia a criação aqui do cordão de segurança, coisa que as outras estações que podiam ser consideradas, penso que não garantiam essas condições. E estes fatores são importantes. E, aliás, esse corte de energia aconteceu. E aconteceu, é uma coisa curiosa que eu também vou aqui contar, que eu não conhecia, mas soube aqui
há 2 ou 3 anos, quando participei precisamente aqui numa emissão sobre o 25 de Abril, em que estava também o capitão Santos Coelho, e ele contou, entre os diversos preparativos, não é, que ele teve que fazer, e os seus camaradas, enfim, para integrar este 10º grupo de comandos, ele muniu-se de um saco de moedas. Um saco de moedas, penso que eram 50 centavos na altura. Porquê? Porque na presunção de que podia haver esse corte das comunicações, que seria haver uma reação do governo, seria por essa via desde logo, não é? Cortando as comunicações e calando a estação, ele muniu-se de um saco de moedas para que, nessa eventualidade, pudesse ir aqui a uma cabina, que aliás havia aqui assim, uma cabina telefónica, e utilizar a cabina. E acho que isso aconteceu. E, portanto, como eu dizia, houve aqui momentos de exaltação e ao mesmo tempo contida, porque havia uma grande alegria, mas ao mesmo tempo, de vez em quando, surgiam aqui rumores, por exemplo, que havia isso veio várias vezes aconteceu, que havia aqui que vinha uma força da Guarda Republicana organizada para calar o Rádio Clube, para assaltar o Rádio Clube. E isso criava aqui um ambiente de alguma tensão e tal. E houve outros episódios, a certa altura chegou aqui, não assisti no sentido direto, mas estava cá, houve acho que era um militar que veio aqui procurar, enfim, uma manobra de diversão ou de contra-informação. Veio aqui dizer que para os militares se renderem porque o movimento estava a fracassar em todo o país e, portanto, era esses que se rendessem e tal. Eu não sei se era alguém da Legião Portuguesa ou em cima disso. Bom, portanto, houve um conjunto de episódios aqui. Aquilo que eu costumo, digamos, de alguma forma sublinhar também, porque me parece particularmente eloquente e, digamos, particularmente expressivo, significativo, considerando o que estava a acontecer, foi o seguinte: as forças do Sr. Coronel Fontão, que faziam aqui a segurança, iam prendendo, iam detendo, quer dizer, elementos que aparecessem aqui e que não conviesse manter armados, como era o caso de polícias de giro, guarda noturnos, enfim, pessoas que aparecessem. Então, o que é que acontecia? Eles eram desarmados e eram... 200. Pois. Recolheram ao quartel. 200, mas aqui não cabiam tantos, porque a certa altura eles eram detidos e, como não havia outro sítio, para além desses que iam ser levados para outro sítio... Eu posso acrescentar, é que nós, além disto, destes dispositivos, tínhamos um dispositivo envolvente com barragens nas estradas. Portanto, estava completamente isolado tudo isto do problema da Praça de Espanha. E até carrinhas da DGS, da Guarda Republicana, foram prendidas. Às tantas, o coitado do Camilo que estava no governo, desarmava-os todos. E teve um problema depois na devolução das armas. Então queriam chatear, quem quisesse chatear, porque depois houve problema na devolução das armas. Mas chegamos a ter lá 200 pessoas detidas. Pois, aqui não estavam tantas, mas vieram para aqui muitos. Portanto, não sei se já não havia o sítio para levá-los. A verdade é que foram para aqui trazidos. Chegaram a ficar aqui, muitos. E então eram metidos, e foram bastantes, eu não sei o nome, mas eram bastantes, que foram metidos no Estúdio 5, era o Estúdio 5, que se chamava assim, que era no fundo do corredor. E estavam lá fechados. Eu lembro-me que os estúdios tinham um óculo, não é, vidro, e eu fui lá espreitar e tal, e eles estavam, cuidados, bastante perplexos e sem saberem bem o que é que estava a acontecer. Mas para mim era talvez o episódio mais, digamos, significativo, porque eles realmente, a prisão daquelas pessoas, para nós, na altura, a polícia que nós encontrávamos na rua de facto, era a face visível da repressão do regime, não é? E, portanto, estarem presos aqueles que eram, no fundo, os agentes que nós identificávamos como a repressão do regime, estarem ali presos, era bastante, digamos, eloquente sobre o que estava a passar. O que estava a passar é exatamente a inversão da ordem estabelecida. E a prisão dos polícias representava exatamente isso. Aqui está, este é o primeiro, não se lembra, isto é uma fotografia, que eu tenho o original está numa moldura, e depois aquilo é uma moldura grande, e está dos dois lados, porque, como eu disse, era uma folha A4, deste lado são as assinaturas do grupo de militares que eu aqui citei, cujos nomes eu citei também, digamos, eu pedi estes autógrafos,
e fiquei para a minha história. Exatamente. Então este é o tal A4 com os quatro comunicados, não é? E aqui, um pouco mais ampliado, está o primeiro comunicado. Portanto, podem fazer circular conforme entenderem. Este outro documento é apenas uma ilustração daquela questão da censura que eu referi, ou seja, nós recebíamos os telegramas, este por acaso é um telegrama da France Press, exatamente, sim, um telegrama sobre a morte de Pablo Neruda, o enterro de Pablo Neruda, mais concretamente, e portanto são 3 takes. São 3. Os cortes, eu pus ali esse corte correspondendo àquilo que estava a ser exigido a terceira folha, é precisamente a explicação. Está aqui, exame prévio. Depois tem no noticiário e tal, são vistos os telegramas de 83 ao 112, e depois diz o número 100 está autorizado, queira cortar a parte não sei o quê. E depois tem aqui os cortes todos. Os cortes todos que tinham de ser feitos. Portanto, tinham aqui os cortes todos. Pois, porque houve uma manifestação lá e as pessoas gritaram coisas e tal, e eles cortaram isso tudo. Portanto, a parte da censura, digamos assim, as instruções da censura estão na última página, em que eles dizem, os telegramas, número X, estão aqui 3 telegramas, não é? Corte isto aqui. É apenas exemplo, tenho mais 2 ou 3 desse exemplo, na altura guardei, para, enfim, de alguma maneira mostram como é que era a intervenção. Só aqui uma questão, relativamente ao serviço noticioso, acabava por ser uma súmula destes telex, digamos não assim. Não era sempre, mas a fonte principal era as agências. Na altura não era como... Hoje em dia nós estamos habituados, hoje em dia, já há bastante tempo, felizmente, não é? Há estações só para noticiários, as estações têm noticiários de meia em meia hora, mas de qualquer forma, nessa altura, o Rádio Clube Português até, digamos, estava de alguma forma na vanguarda, tinha noticiários de hora a hora. Só que, considerando a censura, considerando os meios disponíveis realmente, digamos, os recursos que nós tínhamos eram poucos e portanto, sobretudo, eram as agências a fonte de informação. De vez em quando faziam-se algumas reportagens. Aliás, faziam-se algumas reportagens até fora dos noticiários. Eu, na altura... antes de trabalhar aqui, tinha começado a trabalhar profissionalmente num programa que se chamava Tempo Zip, e nesse programa, que começou aqui, mas depois passou para a Rádio Renascença, procurávamos fazer algumas reportagens, e, enfim, com as limitações que havia, mas algumas reportagens, e portanto trazer um pouco da realidade social, mas tudo coisas realmente muito moderadas. E os noticiários não tinham realmente muita capacidade nem meios para fazerem mais do que isso. E depois a censura também tinha, evidentemente, limitava e emocionava tudo. Vou fazer uma pergunta relacionada com os dias a seguir. É como é que aquela ebulição, todo aquele movimento popular, como é que depois vocês sentiram isso na rádio? Nos dias seguintes, como é que isso passou para a rádio ou não? Pois passou, quer dizer... Por um lado, nós, e eu agora até na sequência do que acabei de dizer, desta senhora, os próprios jornalistas não tinham de uma forma geral, não tinham assim uma grande experiência de fazer uma série de coisas que passaram a ser cotidianas, a seguir ao 25 de Abril. Nós não costumávamos fazer reportagens sobre manifestações, as manifestações eram proibidas. Não costumávamos fazer reportagens sobre as eleições eram completamente... Portanto... greves, etc. Não tínhamos essa experiência, nós, os jornalistas, não tínhamos essa experiência. Portanto, também fomos aprendendo com a população em geral a viver em democracia, com as regras da democracia. E, portanto, tivemos bastante dificuldade. O simples resumir, tornar radiofónico, digamos assim, oral e apreensível, de uma forma sintética, um comunicado, por exemplo, de uma empresa que estava em greve ou que tinha feito um plenário, essas coisas todas, ou outra qualquer situação, isso mesmo não era uma coisa que nós tivéssemos uma grande experiência, fazer esse tipo de ação. E a seguir ao 25 de Abril, agora para ir mesmo a seguir, então esse tipo de comunicações, comunicados, assembleias gerais de todo o tipo, de comissões de moradores, comissões de trabalhadores, tudo isso, professores, alunos, tudo, era em tal quantidade, era uma erupção tal, que caíam os comunicados, nós a certa altura gravávamos os comunicados. E depois tínhamos que resumir, e normalmente até eram comunicados que não vinham eles próprios muito sintetizados, eram às vezes com páginas várias. Não é? Ao mesmo tempo acontecia que
todos os dias apareciam partidos novos, associações cívicas, todo o tipo. Portanto, nós que aliás éramos poucos, não sei se era isto, aqui, tínhamos que, digamos, ir, gerindo a situação, aprendendo com ela e resolvendo-a, digamos, em termos que nós não tínhamos, para os quais não estávamos ainda preparados. Portanto, essa fase, imediatamente a seguir ao 25 de Abril, foi uma efervescência total, a rádio, nomeadamente o Rádio Clube Português, porque, por esta razão, o facto de ter sido o posto de comando, digamos, passou a ser muito ouvida. Eu lembro-me que havia uma crónica do Mário Castrinho, na altura, no Diário de Lisboa, logo a seguir ao 25 de Abril, que começava mais ou menos com isto. Estás a ouvir o Rádio Clube? Porque era suposto aqui no Rádio Clube saírem as notícias sobre o que estava a acontecer no 25 de Abril. E, portanto, esses primeiros tempos foram assim, inclusivamente depois, quando nós íamos fazer a cobertura digamos, dos acontecimentos, não é? Lidávamos com as pessoas de uma forma que ainda não conhecíamos bem, não é? Não conhecíamos bem manifestações, tudo isso eram coisas que para nós eram realidades com as quais nós não tínhamos ainda lidado o suficiente para estarmos à vontade, como hoje em dia qualquer jornalista está, não é? Já agora uma outra pergunta que ao nível da literatura, há estudos que a censura obrigou a desenvolver a criatividade. Os próprios escritores e os jornalistas queriam passar uma mensagem e eram obrigados a pensar como fazer isso. Há estudos sobre isso que se na rádio isso acontecia. Na rádio nós procurávamos... Sim, acontecia porque tentávamos dizer algumas coisas nas entrelinhas, de modo que... Mas é um exercício cuja eficácia está por demonstrar, porque, quer dizer, se o ouvinte tinha alguma informação que lhe permitisse, digamos, descodificar, ter uma ideia sobre o que é que querá dizer esta coisa que me parecia cifrada, se ele tinha alguma informação, talvez se apercebesse. E, portanto, era um pescar de olhos e tal. De olhos. Se não tinha, quer dizer, não tinha efeito nenhum, porque a pessoa simplesmente não percebia o que é que estava a ser... Mas estabeleciam-se alguns códigos que circulavam, agora que circulavam em meios, eu acho que eram sempre meios restritos. Eu lembro-me, por exemplo, que no República, o Álvaro Guerra, era um escritor e era jornalista, ele tinha uma coluna a certa altura no República, cujo nome eu não me lembro, mas que normalmente era cortado, era um pequeno comentário. Normalmente era cortado pela censura. E, a certa altura, o República, ou ele próprio, começaram a substituir a parte que a censura cortava por uma bola. Portanto, uma bola preta. Portanto, a bola era maior ou menor conforme o corte. E isso circulou para as pessoas. Portanto, havia muita gente, agora esse muita gente era evidentemente um pequeno número, não é? Que sabia, e que dizia, olha, eles cortaram isto e ficavam a saber, mas era uma forma de transmitir. Portanto, encontrava-se, eu lembro, o próprio República, por exemplo, lembro-me eu próprio de ter visto uma notícia que era sobre as eleições em França, quando foi a União da Esquerda, aquela... E então, era um título, que já não me lembro, e era assinado por um nome, era Clan Destin. Como Giscard d'Estaing, não é? Mas é clandestin. Quem lesse aquilo e percebesse clandestin, diz, isto é clandestino. Clandestino é alguém que não pode assinar. Mas era preciso ler aquilo de uma certa maneira e estar alertado para isso. Acho que era o Mário Soares, aliás, que assinava com essa clandestin. Mas, portanto, ou seja, havia assim uns códigos que nós próprios criávamos, e aqui nos noticiários, o Luís Túlio Costa, por exemplo, era um especialista nesse tipo de, digamos, de comunicação de alguma forma cifrada. Estava a ver se me lembrava de um caso concreto em que ele jogou com o título de um livro de um escritor português, que era, aliás, jornalista do Diário de Lisboa, quando da prisão, penso eu, de Elementos da Luar. E ele, fazendo alusão ao livro, supostamente, disse felizmente ao Luar, não sei o quê, porque era o título do livro do Luís Tal Monteiro. Portanto, esses jogos que, e por vezes eles transmitiam uma coisa às pessoas, quero sempre referir que... Isto é a pequena história do 25 de Abril, onde eu estive. Eu não fiz o 25 de Abril. Quem fez foram os militares, nomeadamente estes que aqui estiveram,
e muitos outros. Portanto, isto seja tomado como uma homenagem, nomeadamente a estes 8 militares que ocuparam o Rádio Clube Português e aos outros todos que eu acho que eram na ordem dos, o senhor é que sabe, mas uns 600 militares que participaram no 25 de Abril em todo o país. É isto que eu queria dizer.